Olá, licitantes e licitadores! Vamos seguir falando de sanções administrativas. Vimos no vídeo anterior, vai sair o cardzinho aqui, vimos um contexto sobre sanções administrativas com o viés da nova lei e analisamos também os tipos de sanções, a tipologia das sanções apresentadas na nova lei. Vamos agora tratar do procedimento de aplicação de sanções na nova lei. Lembrando que a nova lei tem que ser interpretada com novos olhos, certo? E por isso é importante a gente estudar o texto legal e pensar numa forma que a aplicação de sanções também auxilie na execução do contrato. E afaste-se um pouco os entraves que hoje existem nas contratações. A ideia sempre é conversar com o fornecedor, fazê-lo ser um melhor fornecedor e somente sancionar, aplicar a penalidade em último caso, quando não se mostra mais viável a continuidade do contrato. Pois bem, procedimento de sanção. Vamos falar da multa, aplicação de multas e cobrança de indenizações. O que a lei fala? Em primeiro lugar, a lei deixa claro que a primeira forma de pagamento de multa é desconto de crédito do fornecedor do contratado. Então, se ele tem créditos a receber, esse crédito automaticamente é compensado. Então, a compensação é algo automático com a nova lei de licitações. Então, se tem crédito, já se desconta o valor desse crédito a receber. Se acabou os créditos, aí eu vou executar a garantia, caso o contrato tenha, né, garantia, e a lei coloca já de cara que eu posso ir para a cobrança judicial também. Evidentemente, nesse ínterim, né, antes de ir para a cobrança judicial, nada impede que se converse com o fornecedor, se busque um eventual pagamento espontâneo ou provocado. Parcelamento também é algo que seria possível. Eu entendo que seria possível parcelar um valor de multa com o fornecedor, desde que ele peça e se documente isso, né? Afinal de contas, isso viabiliza uma cobrança judicial futura também. Tudo para tentar mitigar o embate, né? Evitar maiores, assoberbar o Poder Judiciário mais do que já está com essas questões, certo? Então, a primeira coisa é descontar dos créditos do fornecedor multas e eventuais indenizações. E aí vem a pergunta, se eu posso descontar de créditos, eu tenho o pagamento que eu vou ter que fazer, eu posso reter preventivamente os pagamentos de multas, então, já que eu sei que eu vou multar o fornecedor? Não. O procedimento sancionatório, ele de fato serve para apurar se há responsabilidade e o recurso tem efeito suspensivo. Então, eu não posso aplicar uma multa antes de fato encerrar o procedimento. Então, eu não posso deixar de pagar de propósito para já vislumbrando descontar um crédito do fornecedor. Então, não é uma boa prática, isso não é possível. Como é que funciona o procedimento? Intenção de aplicar a multa, se explica qual foi o fato ocorrido, se explica qual é a cláusula contratual descumprida, se informa o valor da multa, porque a lei não diz qual é o valor da multa, o regulamento pode ser que diga, mas eu tenho que dizer no caso concreto qual foi o valor da multa aplicada para aquele descumprimento. Então, com a informação do que aconteceu e do valor da multa, se dá prazo para o fornecedor apresentar defesa prévia de 15 dias úteis. Então veja que o prazo já é maior, ou seja, é um procedimento de fato mais burocrático, de modo que ele seja realizado o mínimo possível. Então, prazo de 15 dias úteis para defesa prévia. Veio a defesa prévia, não foi acatada, aí sim se pode aplicar a multa e dessa aplicação também tem recurso para a autoridade administrativa superior a quem aplicou. Isso tudo vai estar previsto no regulamento de cada órgão, ou de repente até em cada contrato, caso não tenha regulamento, mas é bom ter expresso quem são essas autoridades, qual é o caminho processual, e esse recurso também é no prazo de 15 dias úteis com efeito suspensivo. Esse é o procedimento mais simples nas sanções. No caso das sanções de impedimento e declaração de inidoneidade, a lei, inclusive, dá um nome específico que é o processo de responsabilização. Então, a própria lei 14.133 diz que impedimento e declaração de inidoneidade eu tenho processo de responsabilização, porque ele é conduzido por uma comissão de, no mínimo, 2 servidores estáveis. Então, 2 servidores estáveis
ou empregados públicos, né, ou equivalentes, enfim, com 3 anos de casa. Então, a lei coloca que, como uma sanção mais grave, tem que ser empregados que já tenham uma certa experiência e não sejam tão suscetíveis a pressões, né, nem internas nem externas para aplicação da sanção. Também tem prazo de 15 dias úteis para apresentação de defesa prévia, então se manifesta a intenção do impedimento e se dá o prazo já, e a intenção da declaração de inidoneidade já se dá o prazo também, porque o prazo também pode ser um objeto de defesa, pode ser questionado. E aí, nesse prazo de defesa prévia, o fornecedor também pode informar as provas que pretende produzir, ou seja, ele tem prazo para especificar provas. E aí, claro, a administração pode afastar a prova, se entender que é impertinente, se entender que o fato já está esclarecido, enfim, mas com despacho motivado, evidentemente, participação jurídica, sempre que possível, com pareceres e orientações. Se houve a produção de provas, aí o contratado tem mais 15 dias úteis para alegações finais, para somente aí surgir a decisão de fato, aplicação da sanção de impedimento ou declaração de inidoneidade. Declaração de impedimento, enfim, a multa, a sanção de impedimento é aplicada de acordo com a autoridade indicada em regulamento ou no próprio contrato, e a declaração de inidoneidade, sim, que é apontada na lei como do ministro de Estado ou secretário, né, de Estado ou de município, no âmbito do Poder Executivo, e autoridades hierarquicamente compatíveis, né, no âmbito dos outros poderes e outros órgãos, enfim. Então é a autoridade de grau máximo. Tanto é que por isso, né, na declaração de inidoneidade não tem recurso, tem um pedido de reconsideração, porque afinal de contas é para a mesma autoridade que já é a máxima. Então tem um pedido de reconsideração, prazo de 15 dias úteis. No impedimento de licitar, prazo de recurso, 15 dias úteis também. Muda só a nomenclatura. Importante, já foi dito, o recurso tem efeito suspensivo, certo? Se a empresa é declarada impedida ou inidônea, ela pode, posteriormente, pedir a reabilitação, para ela voltar a licitar ou contratar. Então, se ela foi impedida, ela tem 1 ano, ela tem que esperar 1 ano, mínimo 1 ano da sanção para pedir a reabilitação. Se ela foi declarada inidônea, pelo menos 3 anos tem que esperar. E, claro, tem que ressarcir o dano, pagar a multa e analisar se tem alguma outra condicionante no processo que ela tem que cumprir para ser reabilitada. E aí pode voltar a licitar com a administração. Para encerrar, advertência, qual é o procedimento? Não tem. A lei não previu procedimento para advertência. Prova que é o cartão amarelo propriamente dito. Mas ela prevê recurso. Ou seja, nada impede que se apresente a advertência e se dê simplesmente o prazo para recurso, que também é de 15 dias úteis, certo? Enfim, seria esse um procedimento mais simplificado, porque é uma sanção mais simplificada. Tá, mas e aí, qual é a finalidade da advertência, então? Lembrem que o fornecedor ele é avaliado. Lembrem que o fornecedor ele vai ser considerado para contratações futuras. Lembrem-se que as penas eu vou aplicar com base em uma dosimetria, em agravantes, em atenuantes, em comportamento anterior. Então as advertências servem justamente para pontuar quando o fornecedor não andou bem e quais são os pontos fracos que ele está apresentando na execução do contrato. Tema bacana, tema comprido, mas necessário. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem notificações. Esperamos vocês no próximo vídeo e seguimos aqui em busca da melhor compra pública. Até mais!